Hoje vamos analisar a ETF BOVA11. O vídeo de hoje é um vídeo especial, até mesmo para responder diversas perguntas que os inscritos no canal, assinantes da planilha, têm me perguntado a respeito de que empresa é essa, BOVA11, o que ela produz, paga ou não bons dividendos, posso operar ou não com vendas de call, vendas de put. Tá certo? E eu quero responder exatamente tudo o que vocês precisam saber sobre a BOVA11. E me perguntaram também se eu opero BOVA11. Então a primeira resposta é que sim, opero com muita frequência. É um ativo que ele tem assim, uma pegada muito legal de ciclos de alta e de baixa, bem suaves, bem tranquilos, que dá para fazer um swing trade legal, e eu quero mostrar diretamente no gráfico para vocês como eu faço essas entradas, esse movimento, tá certo? Para que vocês passem a também acompanhar. É um bom ativo para você incorporar aí na sua carteira, fazer parte do seu projeto de análises constante, tá certo? E eu vou lhe explicar tudo o que acontece com esse ativo, como é o movimento gráfico dele, tá certo? Então, a primeira coisa que eu quero responder a vocês é: o que é exatamente uma ETF? Eu vou mostrar aqui um texto que vai facilitar o entendimento. Na realidade, é uma sigla em inglês que significa Exchange Traded Fund, que pode ser traduzido para fundo negociado em bolsa de valores. Basicamente, é um fundo de investimento que tem como referência o índice do Ibov para o seu movimento, para a sua formação de preços, tá certo? Ou seja, ele segue exatamente os mesmos movimentos do índice do Ibov, tá certo? Vamos voltar agora aqui para a planilha, que eu vou explicar isso com mais detalhes. Assim como eu venho falado em diversos vídeos, para você colocar um ativo, uma ação de uma empresa na sua carteira, você precisa conhecer tudo sobre ela, fazer uma pesquisa, ver os fundamentos da empresa, ver todos os detalhes. É importante que você conheça não só o movimento gráfico e de preços, mas também saiba exatamente quem é essa empresa no mercado, tá certo? O BOVA11, na realidade, é um fundo de investimento. Então, na realidade, não é uma empresa normal que vende, que produz um produto, que vende, ou uma empresa comercial, tá certo? É um fundo de investimento que faz exatamente na sua gestão. Ele tem exatamente uma carteira de ações que reflete exatamente as ações que montam e que formam o índice do Ibov. Vamos falar um pouquinho mais disso em detalhes. O índice do Ibov, atualmente, ele é formado por 91 empresas, que aqui na planilha da estratégia Vasco Freeway, eles estão classificados exatamente no mesmo ranking que a B3 disponibiliza a cada 2 ou 3 meses. A média de volume de negócios dos últimos 12 meses geram um ranking de empresas que formam 80% dos volumes de negócios da Bolsa de Valores nos últimos 12 meses. Para isso, ela publica um ranking que eu vou mostrar aqui. Já está classificado aqui. A primeira do ranking é Vale, Petrobras, Itaú, o Bradesco, a Petro 3, tá certo? A própria B3, Ambev, Elet, Banco do Brasil, e assim sucessivamente num ranking que vai da mais importante da formação até a menos importante. E eu coloco aqui o que é essa empresa aqui, por exemplo. A Redditor faz parte do Ibov, a Gerdau faz parte do Ibov, Petrobras faz parte do Ibov. Eu coloquei aqui duas cores, uma cor verde, e onde o tipo dessa ação compõe o Ibov, e depois tem o Ibov amarelo. Essa mudança de verde para amarelo, porque até aqui são empresas com esse verde do Ibov que compõem 80% do próprio Ibov, que são aproximadamente 31 empresas. E as outras 61 empresas, que formam as 92 do total de Ibov, são 20%. 61 empresas formam 20% do 100% do Ibov, tá certo? Eu acho que tá entendido isso, mas eu vou mostrar aqui. Olha, eu vou avançar a planilha um pouquinho para cá. Aqui nós temos exatamente o próprio ranking que ele é publicado. Se você entrar lá no site da B3, você tem o ranking das empresas. Primeiro, então, é a Petro, depois Itaú, depois
Primeiro é a Vale, depois Petro, depois Itaú. Então a Vale é 14% do movimento de negócio dos últimos 12 meses. Depois 7%, de outra empresa 6%, 4% tal, até chegar lá no total de 100%, tá certo? Que vai chegar ali no total de 100%. Eu fiz aqui ao lado, nesta coluna, simplesmente um acumulado da primeira empresa, que é 14, mais a segunda, que é 7, dá 21, mais a terceira, que é 6, dá 27, mais a quarta, que é 4, dá 32. E, por exemplo, só para vocês, a título de curiosidade, essas primeiras 9 empresas aqui, olha, elas formam o equivalente a 50% de todo o movimento de negócios que forma o IBOV nos últimos 12 meses. Olha que interessante. E vamos lá, eu pintei aqui automaticamente. Isso é uma planilha Excel, tá certo? Essas 9 empresas, por exemplo, a primeira é Vale, Petro, Itaú, Bradesco, a Petro 3, a própria B3, a Ambev, Elet e Banco do Brasil. Essas 9 empresas já formam 50% de todo o IBOV, tá certo? As demais empresas ali, até essa linha verde ali, formam os 80%. E depois aquele amarelinho, como eu falei, são 20%, que são mais 61 empresas. Ok? Então, o que acontece? O BOVA11, na realidade, tá? O BOVA11, na realidade, ele gerencia uma carteira de ações de 91 empresas. Olha que interessante. Vamos imaginar, eu não sei exatamente qual a quantidade total de ações que ele tem na sua carteira. Não deve ser pouco, tá certo? Mas vamos imaginar que seja apenas 100 mil ações, tá certo? Então, obviamente, ele tem, como a base é 100, e ele tem 100 mil ações, tá certo? Então, se ele tem 14% do IBOV ali, ele tem 14,16% de Vale, ele tem 7, ou seja, 14 mil ações da Vale, tem 7 mil ações da Petro, 6 mil ações do Banco Itaú, 4 mil ações do Bradesco, 4 mil ações dessa outra empresa, 3 mil ações dessa, 3 daquela outra, e assim sucessivamente, 1.500 dessa empresa, tá certo? E vai indo, vai indo, vai indo, ele tem uma quantidade relativamente igual à da formação do IBOV, até chegar ali no total daquilo que compõe 100% das ações. Vou puxar uma linha aqui para facilitar a visão. Aqui então completou 100%, que dá exatamente ali, olha, a última empresa é a Positivo, tá certo? A partir dos menores volumes dessa formação do IBOV, eu chamei de B3, que são essas empresas que são excelentes empresas também, mas pelo seu volume de negócio, que é muito mais baixo do que essas primeiras 91 empresas que formaram os 80% do IBOV, são empresas de menor expressão, tá certo? Ou seja, nós temos aqui na planilha da estratégia Vasco Freire ranqueado das ações mais importantes, de maior liquidez, de maior volume de negócio na Bolsa de Valores. Consequentemente, vocês já sabem que eu opero a estratégia Vasco Freire já há muitos anos. Eu desenvolvi essa estratégia e ela realmente, eu faço as minhas operações com um único objetivo. Eu quero comprar ações baratas e vender ações caras, tá certo? Eu quero comprar quando está no momento certo de comprar, que é indicado aqui na planilha pelo movimento aqui, ó, os melhores momentos. Eu não compro apenas a mercado, eu compro com vendas de put para comprar mais barato do que mercado. E quando eu vendo, quando elas já estão caras, acima da média, eu vendo para fazer uma operação, sair da operação, direto ao mercado. Se está com um bom resultado, já se eu comprei bem barato e já está num bom resultado, 10, 15, 20%, eu saio ao mercado sim. Mas quando é uma ação que eu quero manter mais longo prazo na minha carteira, algumas que realmente eu tenho, que já falei num dos vídeos que eu fiz lá sobre como montar uma carteira de ações, que está lá no meu canal, eu também faço não saídas de venda a mercado, mas faço através de vendas de call, para vender mais caro numa data futura, num valor melhor, com uma boa premiação e uma boa valorização maior do que o preço de mercado. Eu faço isso também, tá certo?
Então, a BOVA11, na realidade, já sabemos agora, que é o foco do vídeo de hoje, não é uma empresa comum e não é uma ação, é um fundo de investimento, que ele realmente acompanha na proporção das ações que compõem o índice do Ibov. Você sabia disso? Não sabia. E se não sabe, passou a saber. Então você vai saber mais uma coisa. O índice do Ibov, ele reflete a média ponderada ali, quantitativamente, do volume de negócio dessas 90 empresas. E o Ibov, você não pode fazer uma operação, a não ser no mini índice, que também segue mais ou menos o Ibov, tá certo? Esse equilíbrio também o mini índice tem, mas você, para operar da mesma forma que você opera uma ação, que é um ativo, você também opera um ativo semelhantemente a uma ação, que é o BOVA11, tá certo? Uma particularidade, o BOVA11, ela adquiriu, está em custódia dela, uma série de ações nas proporções do Ibov, tá certo? Ou seja, o BOVA11 paga dividendos? Não, não paga dividendos, até eu nem sinalizo aqui, não tem um dividend yield. Agora, ele recebe dividendos e bonificações e juros sobre capital próprio dessas empresas que eles têm ações? Sim, ele recebe da mesma forma que nós recebemos, tá certo? Então ele tem as empresas ali boas pagadoras ali dentro da carteira, tem aquelas que não pagam bons dividendos, tem aquelas que nem pagam dividendos, mas quando ele recebe esses dividendos, recebe a bonificação, ele precisa de dinheiro também para bancar ali os custos do fundo de investimento, o aluguel lá dos escritórios, dos funcionários, toda a operacionalização dessa empresa que é um fundo de investimento, tá certo? Tirando as despesas todas, ele reverte todo esse lucro que ele teve com os dividendos e bonificações em fazer a adequação e os ajustes para que as ações estejam sempre equilibradas, para se manter ali exatamente na mesma pegada ali, graficamente falando, e de movimentos de preço, de altas e de baixas, semelhantemente ao Ibov. Tá certo? Esse é o trabalho dele, acredito que ele tenha ferramentas, sistemas computadorizados e robôs para fazer o equilíbrio de compra e venda de ações e se manter ali dentro do ciclo, tá certo? Então, essas são as informações básicas que eu passei a vocês, tá certo? Para que vocês tenham esse conhecimento. E agora vamos lá para o gráfico, para que vocês tenham um entendimento melhor do comportamento gráfico e também como ficam as ações, como ficam exatamente esse ativo e as calls e as puts para operar. E também já vou antecipando que é um excelente ativo para se fazer vendas de call, vendas de put, tá certo? Ele tem boas premiações, tem muito boa liquidez para se fazer também este movimento, tá certo? E você vai gostar muito, se você nunca operou, você vai gostar muito de operar esse ativo. Vamos lá para a plataforma Profit Pro. Bastante interessante, já está aqui o BOVA11. Olha que interessante, agora é uma questão visual apenas, tá certo? Observem aqui os indicadores da estratégia Vasco Freeway, né? Você já conhece, e você que tem acompanhado aí o meu canal, e quero aproveitar neste momento, se você tem gostado do conteúdo do meu canal, eu estou há muito pouco tempo, aqui há menos de 3 meses, 2 meses e alguma... O meu primeiro vídeo publicado aqui, que já tem quase 40 vídeos, o primeiro vídeo publicado, ele tem apenas 2 meses e alguns dias. Eu entrei agora porque eu quero passar ao mercado, às pessoas, o meu conhecimento em ações, como eu opero. Eu desenvolvi a planilha, eu desenvolvi o algoritmo da estratégia e tenho obtido muito bons resultados com essa estratégia. E vocês têm acompanhado os vídeos, têm feito as perguntas e por isso eu estou respondendo. Mas para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, um breve entendimento para você, eu opero o seguinte, basicamente uma estratégia com 4 indicadores. Um indicador que é uma média móvel de 72 períodos, para eu entender se o produto, se o ativo, a cotação, o preço está abaixo desta média ou acima dessa média, tá certo? Eu trabalho com uma média móvel aqui também
de 252 períodos, que é essa linha azul, que mostra a média anual do preço deste ativo em análise. Quando o preço está acima da linha azul, ele está caro, está acima da média. Não aconselho fazer nenhuma operação de compra neste momento, tá certo? Porque é um produto que está na alta do seu ciclo de alta, está no topo do ciclo de alta. E eu compro quando ele está abaixo da média, ele está de 252 períodos, está abaixo da média, ele está barato, mas também tem que estar abaixo da média dos últimos 3 meses e meio, que são 72 períodos, tá certo? Então eu compro barato e vendo caro. Como que eu sei se está barato ou como eu sei se está caro? Eu uso um segundo indicador, tá certo? Eu uso um segundo indicador que é o High-Low Activator, que é esses degraus aqui. Para quem não conhece o High-Low, são esses degraus azuis quando eles estão aqui. Ele é um indicador de tendência que mostra o momento exato e funciona como um reloginho suíço, o momento exato da reversão da tendência. Vejam aqui neste exemplo. Esses degraus amarelos são uma tendência do high-low de baixa, uma tendência vendedora. Todo mundo vendendo, 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 vendendo. Chegou aqui, começou a mudar ali o equilíbrio de comprador e vendedor. Ele começou a ficar ali sobrecomprado e o high-low activator indica ali a reversão da tendência, tá certo? Nesse momento ele acende abaixo do candle um degrauzinho azul. E se a tendência continua, ele vai colocando os degraus azuis abaixo dos candles, tá certo? Então, ele inverte a tendência aqui. Neste momento, lá na estratégia da planilha, o algoritmo fala, opa, o high-low saiu de vendedor para comprador, o MACD aqui saiu de vendedor para comprador, ficou verde, acima da linha zero de sinal do MACD. Então, ele indica lá comprar, bom para comprar. Olha que legal. Aí eu compro. Se eu compro aqui, eu vou sair logo ali na próxima reversão de tendência de alta para baixa, 17 dias depois, com uma venda de 8%. Tá certo? Aguardo alguns dias, nova reversão de tendência, compro aqui e vendo 21 dias depois com 17%. E assim sucessivamente. Normalmente, eu faço a compra não somente na reversão de tendência. Poderia ser simplesmente assim? Poderia. Mas eu gosto de fazer com venda de put, porque também funciona como um reloginho. A venda de put acontece quando ele entra no segundo ciclo de baixa, no segundo desvio padrão. Aqui no amarelo, ele vai dizer que aqui é bom para fazer uma venda de put, porque ele ainda está vendedor, está caindo, a put está se valorizando, porque o ativo está em baixo. Então, nesse ciclo, finalzinho aqui da tendência de baixa, está excelente fazer uma venda de put. Então, eu gosto de fazer uma venda de put aqui, num preço ali de um delta entre 25 e 30, e compro baseado em vendas de put. Se deu a compra, ótimo. Se não deu, ganhei um prêmio, valorizei o meu capital que está lá na corretora parado, tá certo? Então fiz uma remuneração dele muito mais do que a taxa Selic, muito mais do que o próprio dividendo que este ativo poderia me dar. Este não dá, mas poderia, tá certo? Então, um outro ativo poderia, mas eu faço exatamente a compra de ações de boa ocasião, quando está muito barato mesmo, tá certo? Se não, estou remunerando mensalmente ali o meu capital, que é a minha reserva de liquidez para comprar ações baratas. Bom, visto isso, então o sinal é dado com base de compra e de venda, ou de venda de put ou de venda de call baseada no high-low, confirmado pelo MACD. Legal, tem uma opção aqui boa, um momento exato para se fazer uma venda de put ou uma compra a mercado, tá certo? O que mais eu utilizo? Eu utilizo aqui, olha, o alvo que as bandas de Bollinger me determinam. Eu utilizo bandas de Bollinger para suporte e resistência. Quando eu passo o cursor aqui aqui é a média móvel, ele acendeu ali de 72 períodos, e aqui é a primeira banda de Bollinger de 72 períodos, tá certo? Que é o primeiro desvio padrão, que é a média entre as mínimas e as máximas, tá certo? De 72 períodos.
Aqui também para 72 períodos, 2 desvios padrão, terceiro desvio padrão e quarto desvio padrão. Qual seria o alvo, por exemplo, se eu fosse fazer agora uma venda de put, tá certo? Eu quero comprar mais barato do que está no mercado. Veja bem, nós estamos falando aqui de BOVA11, indo lá, eu vou voltar na planilha para ficar muito bem esclarecido, eu não estou fazendo nenhum tipo de recomendação, eu quero simplesmente responder aí aos assinantes do canal o que é BOVA11 e é o que eu estou fazendo. O momento que está sinalizando na estratégia Vasco Freeway neste momento é para se vender, é um excelente momento para se vender BOVA11, tá certo? Mas não é o propósito do vídeo de hoje. O vídeo de hoje é para falar tudo o que você precisa saber sobre BOVA11, tá certo? Hoje é dia 28/10, sexta-feira, 14 horas e 6 minutos, tudo que tinha a acontecer de informação, fake news, notícia boa, notícia ruim, tudo que tinha a acontecer já aconteceu e o preço já está bem equilibrado. Eu opero normalmente entre 10h30, nunca antes desse horário, e até aí 11h30, 11h45, máximo meio-dia. Porque 10h30 até abriu a bolsa lá nos Estados Unidos, as notícias já foram todas equalizadas ali, os ajustes no preço entre vendedores e compradores já aconteceu. Depois tem o horário de almoço, mais notícia boa de especulação de mercado, sempre é assim, há décadas que é assim. 14 horas, já ajustou o preço de novo, um bom horário, 14 até umas 14h45, 15, até 15h30, ainda dá para fazer bons negócios. Fora isso, começa a entrar no mercado especulativo que eu fico meio... a volatilidade muda e eu não gosto muito de operar, tá certo? Então, meu patrimônio são minhas as regras, seu patrimônio você faça as suas regras e seus horários. Mas se você quer seguir aquilo que tem dado certo comigo, eu tenho falado a você a cada um dos vídeos, tá certo? Eu quero lhe pedir também, tem gostado dos vídeos, se inscreva no canal, dê um like, isso é muito importante, tá certo? E eu estou também te dando a possibilidade, veja aqui embaixo no rodapé, você pode estar fazendo uma solicitação, um teste grátis por 30 dias com essa planilha. Você precisaria ter o Profit Pro, que ele é o provedor de informação em tempo real, cotação e outras informações, para que eu faça ali o algoritmo acontecer aqui na planilha Excel, tá certo? Mas você vai gostar, a planilha é um custo bem irrisório, bem baratinho. Quando você me solicitar o teste grátis, eu também te mando os valores, tá certo? Mas faça isso, se inscreva no canal, indique a um amigo, porque estando há pouco tempo aqui, eu quero passar realmente todo esse conhecimento para o mercado brasileiro, que opera muito mal opções, não usa a opção para fins de negócio, usa para fins especulativos, tá certo? E a especulação na Bolsa de Valores é muito saudável, mas não é para amadores, não é para iniciantes, tá certo? Lá atrás, há muitos anos atrás, quebrei muita cara com isso. Day trade também é um excelente negócio, não é para amadores, é para profissionais, tá certo? Que conhecem o movimento de cada um dos ativos, tá certo? Melhor recomendação que eu dou para o iniciante é um swing trade. Comprar ações, que é muito simples, e vender ações. Comprar quando está barato e vender quando está caro. Só que você precisa saber o melhor momento de quando está caro e melhor momento quando está barato. Se você não tem uma estratégia, uma ferramenta, tá certo? E você compra quando alguém te deu uma notícia, se deu notícia há mais de 3 horas, já está tarde. Se foi mais de 2 dias, já está tarde. Se foi um vídeo de 5 semanas atrás, esquece. Tudo tem que ser online, em tempo real. Até às vezes um delay de 15, 20 minutos, que não é o caso da planilha, que é tempo real mesmo, tá certo? Já te atrapalha nas operações de uma venda de call, venda de put, comprar o ativo ou não, tá certo? Então, você tem que realmente ter uma ferramenta. E eu estou disponibilizando uma ferramenta que analisa para 100% das ações que compõem a Bolsa de Valores em tempo real. Você bate o olho aqui, você sabe, ó, todas as que estão em azul estão caras, todas essas estão baratas. As caras, tem muitas com
melhor momento para fazer compra de put, venda de put, e outras, venda propriamente dita, tá certo? E é isso. Façam solicitação de teste grátis, vou ter o maior prazer em te indicar. Bom, então você sabe agora como são as informações. Aqui, olha, se fôssemos fazer então agora uma venda de put, eu ia utilizar agora o suporte. Por que esse suporte aqui na segunda banda de Bollinger? Porque veja bem, ele tocou aqui, olha, no mês de maio, tocou aqui. Lembra que a de cima é resistência? Ele tocou lá também no começo do ano, lá no mês 4. Mês 4, abril, né? Não é muito, são 7 meses atrás. Ele tocou lá na resistência, tocou aqui no suporte, veio seguindo o suporte aqui, olha que legal, né? E aqui em cima a resistência. A resistência é uma relação sine qua non com o suporte. E eu vou te dar uma notícia que você vai ficar chateado. Se você traça uma linha reta para fazer suporte e resistência, não funciona num gráfico diário, num swing trade, num investimento a longo prazo, não funciona. Porque aqui tudo é relativo à média das mínimas, das máximas, ao desvio padrão, tá certo? Em 5 minutos, no intraday de 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, você consegue fazer uma linha reta entre topos e fundos, tem suporte e resistência, até daria para você fazer um suporte resistente legal. Mas aqui não, é relativo, olha. Esse, por exemplo, esse suporte, essa resistência aqui, tá certo? Lá do mês que se passasse uma linha reta, seria 118,97, tá certo? E aqui o suporte dessa mesma seria por volta de 50,99. Só que relativamente o suporte daquela linha de resistência superior é em R$ 97,44. Então, se eu fosse fazer agora uma venda de put de BOVA, eu faria a recomendação aqui do indicador bandas de Bollinger no segundo desvio padrão, que seria de R$ 97,00. Vamos fazer isso? Analisar aqui uma venda de put para BOVA 11 a 97? E já vamos fazer também a segunda análise. Não é o caso agora, porque não está numa boa recomendação. Mas se eu fosse fazer agora uma venda de call, vender as minhas ações, que a recomendação hoje é de venda, né? Mas se eu fosse fazer uma venda de call, eu utilizaria essa resistência aqui, ó, 117. O preço neste momento está em R$ 110,00, que é essa linha branca. Mas eu faria uma venda de call a 117, tá certo? E faria, se fosse fazer agora uma venda de put, a 97. Olha que legal, tá certo? Só estou fazendo essas duas avaliações agora porque nós queremos quero mostrar para vocês que é possível fazer boas vendas de put e boas vendas de call também para o BOVA 11, tá certo? Que é um ativo que tem um grande movimento de volume de negócios semelhante aos primeiros 10, 15 ali da formação do índice do IBOV. Ele não faz parte do IBOV porque não é uma ação, não é uma empresa como as demais ações, é um fundo de investimento. Mas é fantástico operar BOVA 11, tá certo? Então, indo agora aqui para a grade, tá? Indo aqui para a grade, eu nem quero olhar, por exemplo, o vencimento do mês 11, que está faltando 14 dias. Com certeza não terá bons prêmios. Vamos fechar o mês 11 e vamos abrir agora o próximo exercício, que é para o dia 16 de dezembro. Vamos abrir aqui a grade. Vamos olhar aqui, então, como é que funciona. Se você não sabe ainda operar de opções, os derivativos, vendas de call, vendas de put, eu vou dar simplesmente uma pincelada aqui, mas tem diversos outros vídeos no canal sobre o título Vendas de Put, Vendas de Call. Você vai entender melhor que eu falo tudo com mais detalhes. Agora eu simplesmente vou falar aqui que é possível operar BOVA 11 com vendas de put e vendas de call. Então, lembra-se que nós falamos ali que um bom alvo seria 97,44. Então, nós faríamos uma venda de put por volta ali de... Opa, vamos aqui ver se é o dezembro, tá certo? Eu normalmente opero um delta entre 25 e 30, tá certo? Então, um delta aqui no BOVA 11 entre 25 e 30,
Vamos estar aqui, ó, um delta entre 25 e 30. Estaria aqui, ó, de 24 até 31. Por volta de 26, eu estaria fazendo alguma coisa ali na parte de venda de put. Eu falei 97, alguma coisa entre 97 e 100 aqui, ó, tá vendo? Então vamos lá, 97 e 100. Vamos pegar 100 aqui, olha. Tá dando um delta aqui de 15, mas eu prefiro trabalhar um delta por volta aqui de 25. Está dando um valor aí na ordem de R$104, alguma coisa que está hoje a cotação em 110, né? Estaríamos um valor, se eu fizesse uma venda de put hoje, estaríamos recebendo aqui, nesse strike de 104, um delta de 24%, um prêmio de R$1,76 por ativo, por ação da BOVA11, tá certo? E daria praticamente uma distância, se eu for exercido, de R$104, menos 5,9% da cotação que está hoje. Quando eu passo o cursor em cima dos strike, dá 110,51 a 104, teríamos um valor 5,90%, quase 6% mais barato do que é hoje, tá certo? Então bastaria clicar aqui, abriria ali a operação de negociação e estaríamos fazendo ali uma valorização do nosso dinheiro em 1,79, que já não é ruim numa condição péssima para se fazer uma venda de put. A venda de put só seria boa, tá certo? Se estivesse aqui embaixo, abaixo da primeira banda de Bollinger, nessa faixa entre primeira e segunda banda de Bollinger, estando realmente vendedor abaixo dessa média de 72. Se estivesse por aqui, seria recomendação de venda de put e não de venda, né? E com certeza esse 1,56, nós poderíamos ir lá por volta do 97, que está dando aqui 83 centavos. Aqui estaria dando um delta aproximado de entre 25 e 30, na condição ideal, e estaria dando um prêmio aqui com certeza entre 2,5% e 3,5%, por volta ali de uns R$2, R$3 ali, tá certo? Ou seja, o dobro daquilo que está dando com esse 104 aqui, tá certo? Então, no momento certo, você pode operar na Bolsa de Valores, também falo isso, qualquer momento você pode vender call e put. Mas se você vende no lugar errado, se eu estivesse vendendo uma put agora aqui a R$110 como preço, se ela for exercida, eu vou estar com uma ação cara na mão, tá certo? Então eu quero fazer lá a 97, que vai ter uma ação barata na mão. Mas eu não faço agora a 97, porque o prêmio é muito baixo, olha aqui, tá certo? Não vale a pena. Só estou dizendo o seguinte, liquidez nas opções é quando você tem assim diversas possibilidades. Você está vendo aqui, ó, você tem lá de 80 até cento e tantos reais ali, até R$109 para você fazer uma venda de put. Então tem uma boa diversificação aqui de strikes, tá certo? Ações com baixa liquidez, mesmo operadas no momento certo, ela tem 4, 5, 6, 10 opções aqui para você, variando de R$2 em R$2, R$3 em R$3. Aqui está variando de R$1 em R$1, ó. 103, 104, 105, 106. Vai na Petrobras, varia lá de 25 em 25 centavos. Algumas outras de 50 em 50 centavos, 75 centavos, tá certo? Isso você vai aprendendo com o tempo. Dá para fazer venda de call também? Dá para fazer venda de call. Olha que legal. Venda de call eu faria R$117, tá certo? Aqui, ó, na segunda... Na resistência da segunda banda de Bollinger, tá certo? Então 117 a um preço de 110 que está agora seria até uma boa venda de call. Então vamos lá, 117, vamos andar aqui. 117 está aqui, olha. Tá dando, pode ver, olha, tá dando, como está fora do momento. Se eu fosse fazer respeitando o meu sinal de probabilidade de delta entre 25% e 30%, delta de 25% a 30% significa uma probabilidade de ser exercido, de 30% se for o delta de 30%, tá certo? Que é a mesma coisa também que você, como é uma proporção isso, por exemplo, a cada real que o ativo cai, sobe 30 centavos no preço da opção. Olha que legal.
Isso você também não sabia, né? É uma escala reversa, tá certo? Para quando o preço do ativo cai, a put se valoriza. Quando o preço do ativo cai, a call também cai. Então, neste caso, se o ativo está em queda, a call está em queda. Mas se o ativo está em alta, que é o que está acontecendo na BOVA agora, está em alta, a call ela está se desvalorizando, que não está num momento legal, tá certo? Na realidade, desculpe, se o ativo está em alta, ele está em alta agora, a call está se valorizando, também está se valorizando. Então, para cada real que sobe na BOVA 11 agora, sobe 30 centavos no preço do ativo. Olha que legal, tá certo? Então, nós faríamos aqui por volta aqui de um delta de 27%, daria aqui R$120, ó, melhor que o 117. Não dá para fazer o 117 conforme ali a resistência, porque não está no momento certo e está muito fora do delta ali. Se eu fosse fazer a 117, estaria um excelente prêmio, olha. Estariam pagando agora R$ 2,52 por ação, um prêmio de 2,58%, 2,49% agora, para você operar uma venda coberta de call. Venda coberta de call, você precisaria ter as ações da BOVA 11 na sua carteira. Isso não é especulação, então você tem que ter as ações na carteira para fazer uma venda coberta. E se fosse uma put, tá certo? Então, vamos chamar até de uma venda coberta de put. Você precisa ter o dinheiro disponível para comprar essas ações se for exercido. E tem que ter as ações para vender essas ações se você for exercido na venda coberta de call, tá certo? Então não é o propósito agora de ensinar você e fazermos essa operação, porque tudo que eu queria fazer agora é mostrar para vocês que é possível fazer venda de call. Resposta para você que me perguntou. Posso fazer venda de call com o BOVA 11? Pode. Posso fazer venda de call, venda de put com o BOVA 11? Pode. É agora? Não é agora, não é recomendação, não é o momento certo. O momento certo tem que ver lá na estratégia. E se você não tem a planilha e tendo um gráfico como esse, você vai ter a mesma visão. Só que a visão que você tem aqui é de um único ativo. Lá na estratégia da planilha, você tem 100% tudo pronto em segundos. E não conheço nenhuma outra planilha, nenhuma outra plataforma que te dá tudo isso em tempo real. Todas as ações que estão em tempo real baratas, todas as ações que estão caras em tempo real, tá certo? Então, voltando lá para a planilha, só para finalizar, você também tem aqui na planilha um filtro que mostra em tempo real todas as ações que estão neste momento, tá? Ranqueadas aqui por dividend yield. Você quer saber todas que pagam dividendos? Eu não quero que pague dividendo zero, eu não quero que pague dividendo de 0 a 3%, eu não quero que pague dividendo de 3 a 6, acima de 6, tá certo? Acima de 6%. Eu dou um enter aqui no filtro da planilha, olha que legal, todas essas ações, olha aqui, dividend yield, todas essas ações, dividendo de 10, 42, 7, 39, 7, 13, 8, você em tempo real tem uma análise ampla de tudo que acontece. Você pode também, não é o propósito desse vídeo, mas você tem um ícone aqui que vai direto para um site que te vê fundamentos ali da empresa, tá certo? Para ver como é que está ali o seu VPA, o seu tempo de ROI, retorno sobre o seu investimento em quanto tempo, tá certo? Mas não vamos perder o nosso tempo aqui agora, já estamos com 32 minutos de vídeo e o povo fica ali. Pior que fazer day trade é fazer um vídeo para atender o gosto das pessoas. O pessoal não quer aprender, ele quer um vídeo rápido de 15 minutos. Ele quer aquilo que eu aprendi e desenvolvi em 12 anos em 15 minutos. Gente, não dá. E se você não tem tempo nem para ver um vídeo de 15 minutos, de 30 minutos, você não pode operar na Bolsa de Valores. Sabe por quê? Bolsa de Valores precisa ter paciência. Você precisa esperar o momento certo, tá certo? E se você não tem essa paciência, você vai quebrar a cara com day trade, vai quebrar a cara com
swing trade, você vai querer operar todo dia. Não. Para operar essas estratégias aqui, se você não tem R$1 bilhão para ter 30 ativos para te ocupar o dia inteiro olhando esses ativos, e você tem lá 10, 5, 15, 100 mil reais, você vai ter 2, 3 ativos que você está administrando. E para fazer venda de call, venda de put, é 2 ou 3 operações por mês para esses ativos que você vai fazer. E acompanhar, entendeu? É tranquilidade, é paciência. É isso que você precisa ter. Tá bom? Então se inscreva no canal, solicite um teste grátis da planilha. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua casa. Tá certo? Então, hoje é sexta-feira, às vésperas das eleições, vote com consciência, tá certo? E eu te espero no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.